pessoal da segunda série, segunda média, tudo bom? Minha vontade era hoje voltar a começar o vídeo do jeito que comecei a última aula, na trilha sonora animada, que jogasse a gente pra cima, mas tem um negócio chamado direitos autorais e YouTube, né, que às vezes não se conversa muito bem. Mas não precisa disso, né, gente? Voltamos com a nossa abertura clássica e hoje a gente vai resolver. Falei pra vocês que eu voltava mais tarde com um vídeo novo resolvendo exercício, não falei? Olha lá, estou eu aqui, após a sua aula agora cedo, vamos resolver então alguns problemas envolvendo ponto médio e distância entre pontos, tá bom? Vamos começar aqui Vamos começar fazendo um lembrete rapidinho, né, gente? Ó, como é que a gente faz para calcular o ponto médio entre dois pontos? É fácil. O ponto médio é aquele que se localiza no meio de dois pontos. Então, suas coordenadas são as médias das coordenadas dos outros dois. O ponto que está no meio, né, o ponto médio, é a média dos seus vizinhos. É claro que é a mesma distância. Então, se você tiver dois pontos quaisquer, para descobrir o x do ponto médio, você faz a soma dos x's dos dois pontos e divide por 2. O y é a mesma coisa. Soma os y e divide por 2. Cada um dos carinhas é a média aritmética dos carinhas dos outros, né? A abscissa do ponto médio é a média das abscissas. A ordenada do ponto médio é a média das ordenadas. Você que gosta de um vocabulário mais erudito. Agora, além disso, a gente viu também como fazemos para calcular. Opa, já tem spoiler ali do exercício de hoje. Como que a gente faz para calcular a distância entre dois pontos? Que também não é muito difícil, é só você se lembrar que para calcular a distância de dois pontos, você joga um Pitágoras, cada um no seu quadrado, começa com a distância. Em cada um dos outros dois quadrados entram a variação nas abscissas e a variação no x. Variação nas ordenadas, perdão. O ΔX e o ΔY. Esse delta é aquele delta da física, final menos inicial. Então, por exemplo, se eu te dou dois pontos quaisquer, você escolhe um para começar e o outro para terminar, então o ΔX é o x de um menos o x do outro. E o ΔY é o x que você escolheu, o y de quem você escolheu primeiro, menos o y de quem você escolheu depois. Sossegado, jogou não é nem formulinha, né, gente? Pitágoras é Pitágoras. Mas se você quiser obedecer as formulinhas, tem essas três versões da mesma fórmula. Você pode fazer do jeito que você preferir. Vamos começar então pelo exercício 1 lá da apostila. Acompanhe comigo aqui, pegue sua apostila 2 lá no módulo 16, é o último módulo da apostila 2, para a gente poder seguir os nossos estudos. Diz o seguinte: as coordenadas do ponto médio do segmento... Calma, né, gente? Vamos ler desde o começo, né? Determine as coordenadas do ponto médio dos segmentos de extremidades em A32 e B78. Vamos lá então, ó. Temos aqui na letra A, é claro que não é necessário fazer o desenho que eu vou fazer aqui, né? Mas vou insistir para a gente enxergar melhor, ó. Existe aqui o ponto A de coordenadas 3, 2, 3, 2. Muito bem. E aqui está o outro ponto B, que é o ponto 7, 8. Para descobrir as coordenadas do ponto médio, é só você fazer a média das coordenadas. Dá para fazer de cabeça, hein? Ó. Pega o x do A, pega o x do B. 3 mais 7 dá 10, dividido por 2, 5. 2 mais 8 dá 10, dividido por 2, 5 também. Então, esse aqui é o ponto médio do AB. Claro que se você quiser fazer um pouquinho mais de conta, a gente usa o x do ponto médio é o x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2, que vai dar 3 do A mais 7 do B dividido por 2, 10 por 2, 5. O x do ponto médio vale 5. O y do ponto médio é o y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2. O y do ponto A é 2, o y do B é 8, dividido por 2 vai dar 10 por 2, 5, como a gente já tinha previsto. Portanto, as coordenadas do ponto médio são x vale 5 e o y também. Prontinho. Facinho, vai, gente. Só somar e dividir por 2. A letra B é mais ou menos parecido, só que por outro lado. Quer ver? Letra B. Determine as coordenadas do ponto Q, sabendo que M54 é o ponto médio do segmento PQ, onde o P vale 11 e 1. Tá, é para determinar as coordenadas de um ponto P. O que a gente sabe?
que o M é ponto médio do segmento PQ, então tem um segmento que vai de P até Q e o ponto M é o ponto do meio. Tá. Vamos fazer um esboço para a gente entender do que a gente está falando. Não é necessário, se você já entendeu, já pode mandar bala de cabeça. Mas vamos de novo, ó. Eu tenho aqui um segmento que vai de P até Q, eu não sei se ele sobe, se ele desce, mas não preciso também de saber. O ponto P é o ponto 11 e 1. E o ponto Q eu não sei. Tem o x do Q e tem o y do Q. Tá. O que a gente sabe é que o ponto que está aqui no ponto médio é o ponto 5 e 4. Aí tem aquelas duas alternativas, né, gente? Se o ponto está no meio, ora, se você já andou metade do caminho que você tinha que andar, a distância que você já andou é a mesma que ainda falta andar. Então, você pode pensar assim, olha só. Olha no x. De 11, você foi para 5. Ou seja, diminuiu 6, né? Diminuiu 6 de um lado, então você tem que diminuir 6 do outro também. Diminui 6 daqui. 5 menos 6 vai cair aonde? No menos 1. Então, o x do ponto Q é menos 1. Se você não seguir desse jeito, também não tem problema, olha só. Você sabe que existe uma relação entre o ponto médio e seus vizinhos. O x do ponto médio é o x do P mais o x do Q dividido por 2. O x do ponto médio dá 5, o x do P vale 11, o x do Q não sei, dividido por 2. 2 está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 5 são 10, opa, quase que eu não estava te mostrando aqui, deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Vamos lá, aí. 2 vezes 5 dá 10, é igual a 11 mais x do Q. Então, x do Q vai ser 10 menos 11 menos 1. Como eu tinha previsto. Você também pode pensar assim, né? Ó, do 5 para 11 aumenta 6. Então, do 5 para chegar no outro lugar, tem que diminuir 6. Agora, como é que vai ficar o y do ponto Q? Do ponto Q, vamos lá. Do 1, já andamos até o 4, quer dizer que já andamos mais 3. É metade do caminho. Para chegar no restante, você ainda falta andar o quê? Mais 3. O y do ponto Q vale 7. Claro que você também tem a opção de fazer na mão, né? O y do ponto médio é o y do ponto P mais o y do ponto Q dividido por 2. Quem está no meio é a média dos vizinhos. O y do ponto P é 1, o y do ponto Q não sei. Dividido por 2. Opa, o y do ponto médio é 4, né? Passo 2 multiplicando, 2 vezes 4, 8. 8 é igual a 1. Opa, eu já dando spoiler da resposta. 1 mais o y do Q. Ora, turma, que valor você soma com 1 para dar 8? O y do ponto Q é 8 tira 1, 7. Para concluir, a gente vem aqui embaixo e escreve, né, gente? Portanto, o ponto Q é o ponto de coordenadas x menos 1 e y 7. Prontinho. Aqui de uma maneira agora um pouco mais técnica, antes uma maneira mais de raciocínio, mas chegamos à mesma resposta. Bom, vamos ver um outro exercício aqui, o número 2, que vai tratar de algo semelhante. Veja só. Considere os pontos A, B e C. Letra A. Calcule a distância entre os pontos A e B. Turma, os pontos A e B não estão aqui por acaso, veja só. O ponto A é o ponto 2, 3. E o ponto B é o ponto 2 e 7. Para calcular a distância, é claro que você pode usar o Pitágoras, adaptado como a gente viu. Mas esses pontos têm algo em comum, veja só. Esse ponto A tem o x valendo 2 e o B também tem o x valendo 2. Mas pontos que têm o mesmo x estão alinhados na vertical. Então, quer dizer que eles são algum ponto nesse estilo aqui, ó. Tipo, o ponto A está em algum lugar, o ponto B está em algum lugar, outro lugar, verticalmente alinhado com o ponto A.
Então, a distância de um ponto para outro, você não precisa de usar Pitágoras nesse caso. A distância de A para B, simplesmente A é o y de um menos o y do outro, né? Então, o ponto B é o ponto 2 e 7. O ponto A é o ponto 2 e 3. Repara, ó, no x não varia, então provavelmente os dois devem estar tipo assim, ó, lá no desenho, né? Se eles já estão alinhados na vertical, basta você calcular a distância entre os y que já vai sair a distância entre eles. Do 7 para o 3, a distância vale 4. Agora, não precisa de fazer isso se você não quiser. Você também pode ir no famoso distância é Pitágoras. Manda um Pitágoras. Cada um no seu quadrado, começa pelo maior lado, que é a distância mesmo. Vamos lá. Δx elevado ao quadrado mais o ΔY elevado ao quadrado. Muito bem. Vamos ver lá. Quem que é o Δx? Δx é a distância desse x até esse x. Mas olha só, de 2 até 2 você não anda nada. O Δx é 0. Em compensação, o ΔY é a distância desse y até esse y. Do 3 até o 7, a gente anda 4 unidades. Mais 4, né? Positivo. Do 3 para o 7, você adiciona 4. Então, a distância ao quadrado vai ser 0 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Distância ao quadrado dá 0 com 16, 16. Então, a distância é raiz quadrada de 16, como distância positiva, 4. Pronto. Claro que se estiver alinhados na vertical, você pode optar por resolver das duas maneiras, ou fazendo a diferença entre os y, ou, se preferir, usando Pitágoras, que não tem erro. Agora, vamos ver a letra B. Qual a medida do segmento AC? Bom, o ponto A, vou até anotar aqui, ó. O ponto A, é o ponto de coordenadas 2, 3. E o ponto C é o ponto de coordenadas 5, 3. Se você olhar com atenção, você vai perceber que o 2, 3 e o 5, 3 têm o mesmo y. Se eles têm o mesmo y, significa que eles são... Quando eles têm o mesmo y, é porque eles estão alinhados na horizontal. Horizontal. Ou seja, se a gente fizesse um desenho desses dois, provavelmente ia aparecer tipo o A em algum lugar aqui e o C alinhado na horizontal um pouquinho para cá. Olha lá, né? Se a gente fizesse um desenho, ó, o x do A valeria 2, o x do C valeria 5. O y dos dois vale 3. Como eles estão alinhados na horizontal, a distância entre eles é a distância entre os x's, ó. A distância entre eles vai ser de 2 até 5, 3. Agora, se você preferir, você pode fazer o Pitágoras também. Você que gosta de decorar um negócio que nunca dá errado, ó, vamos fazer o Pitágoras? Cada um no seu quadrado, começa pelo maior lado, que é sempre a distância. Muito bem, vamos começar aqui. Δx é a variação entre os x's. Vamos lá, o que mudou de um x para outro? Do x2 para o x virar 5, aumentou 3. Mas do y, que era 3, para virar 3, não aumentou nada. Então, o ΔY é 0, porque não teve mudança nenhuma no y. Então, a distância ao quadrado vai ser mais 3 ao quadrado com 0 ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0, 3 ao quadrado é 9, distância ao quadrado é 9, então a distância é raiz de 9, como a distância positiva. A distância entre os pontos vale 3. Não tem erro também. Então, você pode optar aí por dois caminhos. Ou você tenta descobrir. Se você for muito bom, muito boa, tiver feito muito bem a tarefa anterior, você já devia ser capaz de bater o olho e falar: opa, esses caras estão alinhados na horizontal ou na vertical, porque eles têm o mesmo x ou o mesmo y. E aí você aceleraria, né? Porque aí é só fazer uma conta de menos. Mesmo assim, o Pitágoras que a gente resolveu aqui não é tão trabalhoso, né? Agora, vamos ver a letra C. A letra C quer saber a distância entre os pontos B e C. O ponto B é 2, 7, o ponto C é 5, 3. Então, vamos lá. O ponto
B é o ponto 2,7 e o ponto C é o ponto 5,3. Só conferindo, é isso mesmo? É isso mesmo, pronto. Então vamos lá? Ô, gente, nesse caso aqui, agora não tem mais... Eu vou até pôr o C aqui embaixo para você enxergar até mais fácil, ó. 5,3, beleza. Para calcular a distância entre eles, a gente manda um Pitágoras, bora lá. Cada um no seu quadrado, começa pelo maior lado, que sempre é a distância entre eles. Depois vem o ΔX, que fica ao quadrado. Depois vem o ΔY, que fica ao quadrado. E Pitágoras, né? Você bota um mais aqui, tá. Então, vamos ficar com D quadrado igual não sei quem ao quadrado. Turma, ΔX é a variação no x. Do x do B para o x do C, o que aconteceu? De 2 para 5 aumentou 3. O que você fez foi fazer um x menos o outro. Tá. E o y, de 7 para 3, o que aconteceu? Diminuiu 4. Então, ΔY é menos 4, tudo isso ao quadrado. Então, a distância ao quadrado vai ser 3 ao quadrado é 9, menos 4 ao quadrado é 16, 9 com 16 é 25, então a distância é a raiz quadrada de 25. Esse aqui, provavelmente, alguém já devia ter percebido, hein? Esse aqui é aquele famoso triângulo pitagórico do 3, 4, maior lado é 5, né? Se você lembrasse disso, já podia usar essa ideia aí, tá? Vapt-vupt, direto e reto, simples e fácil, numa continha só, você já termina essa distância, ok? Ó, eu separei aqui mais alguns exercícios que eu tinha pedido para você fazer de tarefa. Eu vou manter a tarefa do 7 até o 11, vou insistir para você fazer. Eu separei aqui 2 exercícios para resolver com vocês, então eu vou pedir para você fazer o seguinte, ó, o próximo exercício que eu vou resolver é o exercício número 9. Se você ainda não fez, pausa o vídeo, tenta fazer, depois você solta para conferir, tá? Se você já fez, você continua assistindo aí para ver se bateu a sua continha com a minha. Veja só. Sejam A e B os pontos 1, 1 e 5, 7 do plano. O ponto médio do segmento AB é... Bom, o ponto A é o ponto 1, 1. O ponto B é o ponto 5, 7. Maravilha. O ponto médio está no meio desses caras aqui, ó. Quem que é o x do ponto médio? É fácil. 1 mais 5 dá 6, dividido por 2, 3. Ou é claro que você pode fazer, né? O x do A mais o x do B dividido por 2 vai dar 1 mais 5 dividido por 2, 6 por 2, que vai dar 3, como eu já tinha adiantado. Maravilha. E o y do ponto médio? Ora, o y do ponto médio é a média dos y's. É esse y mais esse y dividido por 2. Então, vamos lá. O x do A, o y do A mais o y do B dividido por 2. A ordenada do A vale 1, a ordenada do B vale 7. 1 mais 7 dá 8, que dividido por 2 resulta em 4. Portanto, o ponto médio do segmento AB vai ser o ponto médio, ó, vou botar M de médio, vai ser o x do médio vale 3, o y do médio vale 4. E fechou. Opa, deixa eu manter a cor aqui. 3, 4, como marca a alternativa da letra A. Vapt-vupt, hein, turma? Vai, também não é tão desesperador assim. Esse ano a gente já viu matérias que eram muito mais difíceis que essa. Agora vamos fazer um último exercício número 11. Insisto, se você não fez ainda, tente fazer, depois pausa o vídeo, tenta fazer, depois você solta o vídeo para conferir se vai bater a sua resposta. Determine a medida dos segmentos de extremidades dos pontos dados a seguir. Vamos começar aqui pela letra A. M é o ponto 15,8. N é o ponto 23 e 14. Tá. A distância entre eles, a gente resolve usando aquele Pitágoras adaptado. Cada um no seu quadrado, começa pela distância. E aí a gente encaixa aqui ΔX, que é a variação no x, mais o ΔY, que é a variação no y.
Ok, o ΔX é a variação entre os x's. O ΔX será, turma, do 15 para chegar no 23, do 15 para o 23, o que a gente faz? Bom, do 15 para o 23, a gente aumenta 8. Opa, aumenta 8. Então, o ΔX vale 8. Já o ΔY, ó, do 8 para o 14, o que é que você faz? Do 8 para o 14, a gente aumenta 6. Então, o ΔY aumentou 6. Muito bem, jogou na formulinha. Se você já percebeu quem é, já bota a resposta. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado vai dar 64 mais 36, dá 100. Então, a distância é a raiz quadrada de 100. Vou fazer aqui embaixo. Raiz quadrada de 100. Então, essa distância é 10. Pronto. VaptVult. Vamos agora para a letra B de bola. A letra B pede a distância entre o ponto P, que é 10 e 21, e o ponto Q, que é 15 e 9. Deixa eu pôr aqui embaixo. O ponto Q, que é 15 e 9. Maravilha. Para calcular a distância entre dois pontos, a gente manda ver o Pitágoras aqui nos dois. Aquele Pitágoras adaptado. Cada um no seu quadrado, começa pelo maior lado, que é a distância. Muito bem. No primeiro parêntese, vem o ΔX. ΔX é a variação que houve nos x's. Ó, do 10 virou 15. Então, o ΔX foi do 10 para o 15, aumenta 5. Então, ΔX é mais 5. Tá. Agora, o ΔY, que vai entrar aqui no segundo quadrado, é a variação do y. Ó, do 21 virou 9. Então, ΔY é 21 virou 9. O que aconteceu? Diminuiu 12. É só você fazer 9 menos 21, vai dar menos 12. Bota menos 12 aqui e agora você termina a continha. Ó. Distância ao quadrado é igual a 5 ao quadrado com mais menos 12 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 12 ao quadrado negativo vai dar positivo, 144. Distância ao quadrado dá 169. Então, a distância é... Opa, quase que eu perdi aqui. Raiz quadrada de 169. Ou seja, a distância entre esses pontos é 13. Gente, nem sempre a distância vai dar um valor inteiro prontinho para você. Se der uma raiz quebrada, deixa a raiz escrita, não precisa se desesperar. Agora, a última distância que ele pediu foi entre os pontos G, menos 2 e 1, e o ponto H, menos 1 e menos 3. Então, a letra C, o ponto G, que é o ponto menos 2 e 1, e o ponto H, que é o ponto 1 menos 3. 1 com menos 3, maravilha. A distância entre eles é Pitágoras adaptado. Cada um no seu quadrado, começa pelo maior lado, que é a distância. Aí entra o ΔX, que é a variação nos x's, e depois entra o ΔY, que é a variação do y. Muito bem. Agora nós vamos fazer uma conta, eu quero ver, hein? Ó. O que aconteceu no x? Do menos 2 foi até o 1. Do menos 2 foi até o 1. Para do menos 2 você ir até o 1, olha só, tá lá o menos 2. Para chegar até o 1, você tem que sair do menos 2, chegar no menos 1, chegar no 0 e chegar no 1. Ou seja, aumentou 3. Aumentaram 3 unidades. Então, ΔX é 3. Ai, professor, como assim? Não tem problema. Se você não consegue pensar desse jeito, é só você usar aquela outra versão da fórmula. Quem que é o ΔX? Toma cuidado com o sinal. É o x final, 1, menos o x inicial, que é menos 2. Por isso que vai dar menos com menos mais. 1 mais 2, o ΔX é 3, como eu já tinha previsto antes. Então, distância ao quadrado vai dar 3 com 3 ao quadrado, né? Que é 9.
Mais, agora vamos ver o ΔY, atenção. O ΔY saiu do 1 e chegou no menos 3. Ô, gente, se você está lá no 1 e você quer chegar no menos 3, você tem que andar do 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Do 1 para o menos 3, você volta 4 casinhas. Então, ΔY é menos 4. De fato, ó, ΔY é final, que é menos 3, menos o valor inicial, que é o x de cima, 1. Veja que eu peguei aqui como início e aqui como final. Se eu tivesse feito ao contrário, eu tinha que manter ao contrário para não confundir com a próxima matéria. Mais tudo isso ao quadrado. Então, a gente vai ficar com isso, mais menos 3 menos 1, menos 4 ao quadrado. Deixa eu botar de verdinho, menos 4. Menos 4 ao quadrado vai dar 16. 9 com 16 você já conhece. Dá 25. E então, d quadrado é 25. D vai ser a raiz de 25. Como d é positivo, o d vale 5. Certo? Deixa eu anotar aqui que o ΔY era menos 4. Ó, a única, em rigor, turma, não é impossível de fazer esses exercícios. A única coisa que você tem que tomar cuidado, muito cuidado, são com os sinais, porque são os sinais que podem te atrapalhar aqui, que podem te causar alguma confusão, certo? Olha, se você ainda não terminou, termine de fazer do 7 até o 11. Se você já terminou, tente fazer o exercício 3, que é o primeiro que a gente vai resolver na semana que vem, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, bons estudos e até a próxima. Tchau!